Então, olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série A Alma e os Fenômenos de Emancipação. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos, que é um dos fenômenos de emancipação tratados por Allan Kardec nas suas diversas obras. Nossa convidada de hoje é a Jânia Souza, de Salvador, Bahia. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Allan Kardec. Nós estamos também aqui com Tatiana Máximo, que vai nos ajudar na entrevista de hoje. Tudo bem, Jânia? Tudo bem, Adilson. Como é que estão vocês? Tudo bom, graças a Deus. Quer dizer que você é sonhadora, né? Você tem muitos sonhos normalmente? Quando foi que você descobriu que seus sonhos eram diferenciados? Que eles traziam alguma informação relevante? Rapaz, se são diferenciados, eu acho que eu não descobri ainda, viu? Agora, informação relevante... A primeira informação relevante que eu lembro foi quando eu fiz o meu primeiro concurso público. Isso o quê? Tem quase 30 anos. Eu passei na prova teórica e fiquei aguardando a convocação para a prova prática, que na época era de datilografia, né? Hoje já está mais moderno. Eu lembro dessa época. Pois é. Eu também fiz. Aí começaram os comentários desestimulantes, né? Que a prova prática era muito difícil, que a pessoa precisava dar muitos toques por minuto, né? Na época eram 150 por minuto, eu acho. E que muita gente passava na prova teórica, mas quando chegava na hora da prova prática ficava nervosa e era reprovada. E aí eu entrei em desespero, né? Comecei a ficar muito insegura e temerosa, porque na época a minha situação não era muito confortável e eu precisava passar de qualquer maneira. E aí um dia eu deitei assim, meio angustiada, era de tarde, fazia mais ou menos um ano que meu pai tinha falecido. Eu deitei na cama e fechei os olhos. Poucos minutos depois, meu pai apareceu. Ele estava muito sorridente, né? Ele estava muito sorridente, me olhava assim com aquele amor, né? E com aquela admiração. Eu vi o brilho dos olhos dele, né? Que eu tenho uns sonhos assim com muitos detalhes. E ele veio pelos pés da cama, deitou de barriga para baixo, aí ficou assim com as mãos apoiadas no queixo. E falou assim: fique tranquila, o mais difícil você já venceu. A próxima etapa será fácil, você será aprovada com louvor, pode se considerar funcionária. Agora, esse episódio em particular me deixou assim um pouco intrigada, porque, sei lá, parecia um sonho, mas eu não estava dormindo. Você já era espírita nessa época? Não. E o que foi que você achou desse sonho? Que era seu pai mesmo? Achei, não tive dúvida. E o sonho se realizou realmente? Você passou no concurso? Se realizou. Então ele estava certo, né? Estava certo, Você tem muitos sonhos com entes queridos que já partiram para o mundo espiritual? Tenho. O que é que geralmente assim eles dizem para você? Que tipo de informação eles trazem? No caso de meu pai mesmo, eu o acompanhei durante um bom tempo, muito tempo. Eu fico sabendo como é que eles estão, o que fazem, né? Meu pai, o primeiro sonho que eu tive com ele foi logo depois do desencarne. Ele ainda estava abatido, com olheiras, assim, com aquele ar de doente ainda.
eu lembro que ele me perguntou: minha filha, por que eu não consigo voltar para casa? Aí eu expliquei para ele, né? Eu não tinha muito conhecimento, eu dei a explicação que me veio à cabeça. Eu expliquei que ele não conseguia porque ele não estava mais no corpo físico. Quanto tempo de desencarnado? Ah, era pouco tempo, devia ter o quê? Uns 3 ou 4 meses. Foi pouco Certo. tempo depois que eu tive o sonho com ele. E aí, depois disso eu tive outros. Eu sonhei que ele estava em um lugar em tratamento. Tinham poucas casas, as casas eram separadas uma das outras. Ele morava sozinho, mas recebia visitas de cuidadores, né? A casa era bastante ventilada. Eu via tudo, eu via as cortinas, umas cortinas, eu via quando ele, de vez em quando, ele aparecia na janela. Eu vi que ele estava em recuperação. Aí o ar dele já era diferente, ele já estava remoçado, já estava mesmo como com aquele ar de que estava se recuperando, que estava bem. Depois eu tive um outro encontro com ele. Meu pai foi interessante porque foi um acompanhamento. Eu acompanhei meu pai durante muito tempo. Em um desses sonhos mesmo, ele estava recepcionando recém-chegados ao mundo espiritual. Eu via ele e outros companheiros. Tinha um balcão, tinha assim uns folhetos em cima do balcão. E aí, quando as pessoas chegavam, ele recebia as pessoas, explicava que lugar era aquele, dizia o que tinha acontecido, e entregava uns folhetos. Eu vi ele pegando uns folhetos daquele, parecido com aqueles que tem no centro de espíritas que entregam para a gente. E eu vi que por trás deles tinha assim, uma área muito grande, com muita árvore, com grama. Eu vi pessoas de todos os tipos e idades e condições. Eu vi pessoas machucadas, cadeirantes, pessoas com muletas, vi pessoas que pareciam muito revoltadas, com raiva, assim, muito. Era muitas pessoas em muitas situações. Tinha algumas pessoas que pareciam que ainda estavam vivas com aquela coisa, discutindo, com raiva. E teve uma vez também que eu encontrei com meu pai bastante triste. Aí eu perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele disse: minha filha, eu fui fazer uma visita lá em casa, eu não gostei do que vi, não. Eu disse: não gostou porque o que foi que o senhor viu lá? Ele disse: muita desavença, muita discussão. Mas só que eu não estava sabendo que estava acontecendo desavença nenhuma. Depois é que eu fiquei sabendo que realmente estava acontecendo, né? Algumas brigas em família. Certo. Fala aí, Tatiana. Jânia, pelo que você está contando aí, você guarda detalhes dos sonhos, né? São todos os sonhos que você tem esses detalhes ou só esses que você tem com seu pai? E em outros também, só que assim, tem sonhos que quando eu acordo, eu sei detalhe por detalhe o que aconteceu, fica muito vivo. Alguns eu só lembro de flashes, tem sonhos que eu lembro assim, com quem eu estava e o que eu fiz. Por exemplo, eu tenho muitos sonhos de trabalho, que eu me encontro com outras pessoas, que eu ando em lugares que eu não conheço aqui no mundo físico, mas eu não lembro os detalhes. Mas eu sei que eu estava com as pessoas e que eu estava me movimentando, estava trabalhando. Né? Eu já sonhei com reunião de trabalho. Eu chegava lá, sabia que aquelas pessoas estavam me esperando. Mas tem sonhos assim que fica tatuado mesmo na minha cabeça. Tem sonhos que eu tive há 15 anos, há quase 30 anos, como esse de meu pai, ele me dizendo que eu podia ficar despreocupado, mas que não sai da minha mente, assim, os detalhes, eu lembro como se Lhe fosse... marcaram, né? Eu lembro como se fosse recente. Muito interessante. Todo mundo sonha, mas você parece que tem sonhos bastante significativos e com frequência, né, Jânia?
E outros tipos de sonhos que você tem, além desses com seus entes queridos? Menino, é muita coisa, viu? Por exemplo, você tem sonhos premonitórios? Sonhos que falam alguma coisa do futuro? Tenho. Lembra de algum aí para contar para gente? Lembro, tem um que porque os meus sonhos eu conto para pouquíssimas pessoas, né? Até porque o pessoal me chamaria de louca se eu compartilhasse tudo que acontece comigo. Mas para minha irmã, eu sempre conto. E teve um em particular que ela disse: Não, Jônia, você é bruxa, mas esse aí, minha filha, não tem possibilidade nenhuma. Eu sonhei com uma amiga nossa morando aqui em casa. E aí eu via flashes como se fosse uma montagem. Eu via essa minha amiga de toalha, entrando no banheiro para tomar banho, via de pijama, tomando café com a gente na mesa. Aquelas cenas mesmo domésticas que você só compartilha com pessoas que moram com você. E aí eu falei com minha irmã. Ela disse: não tem nenhuma possibilidade. Ela tem a casa dela, adora morar sozinha, está bem, fora de cogitação. Isso aí você pode esquecer. Isso aí ela até brincou comigo. Essa informação foi um obsessor que ele deu para você passar por mentirosa. Pois, minha filha, uns 6 meses depois, uns 6 meses mais ou menos, pois essa amiga bateu na nossa porta nos pedindo arrego. E morou com a gente quase 2 anos. E foi através de um sonho que eu fiquei sabendo que isso iria acontecer. Olha aí. Diga, Tatiana. Algum desses sonhos premonitórios não se concretizou? Todos os sonhos que eu tive, assim, com premonição, que eu lembro, todos se concretizaram. Você acha assim, qual é a utilidade prática desses sonhos em que você vê algo do futuro? Por que você tem esses sonhos? Você acha o quê? Eu acho que é para que eu me prepare, né? Eu acho assim, deve ser algum amigo meu que não tem uns amigos que nos orientam e que nos dão dicas. Eu fico tranquila. É como se quisesse me tranquilizar, né? Me preparar para algo que ainda vai acontecer. Eu sinto assim. É assim que eu... Você já teve algum sonho premonitório prevendo alguma situação difícil para você ou para alguém conhecido? Às vezes eu já teve uma vez mesmo que eu sonhei com uma pessoa conhecida minha e aí dizia assim, mas só que veio porque nos outros sonhos premonitórios que eu tive foi assim, como é que eu posso dizer? Era como uma cena de filme que eu via aquilo acontecendo. E nesse sonho, eu via a pessoa, e aí uma voz no sonho dizia assim: vai morrer. Vai morrer. E aí eu lembro que eu também eu me comuniquei pelo pensamento, né? Que assim, eu não vejo as pessoas abrindo a boca para conversar comigo, como a gente conversa aqui. Pelo pensamento. E aí eu só perguntei assim: há alguma coisa que eu possa fazer para impedir? E aí a voz novamente falou: não. Então, se falou não, eu entendi o quê? Que era uma morte natural, uma doença, alguma coisa assim. Né? E aí o que foi? E aí eu fiquei nesse dilema, me perguntando a utilidade de repassar aquela situação. Aí o que foi que eu fiz? Tive algumas conversas com a pessoa, perguntei se estava tudo bem, se costumava fazer exames de rotina com frequência, né? Aquela coisa, mesmo
eu sabendo que eu não poderia fazer nada, né, para impedir, mas eu, sei lá, foi como se eu estivesse dando algumas dicas. Ó, cuide da sua saúde, faça os exames que você costuma fazer, né? Porque eu pensei assim, se for alguma coisa, algum câncer, alguma coisa assim que está começando a se desenvolver, se for descoberto a tempo, pode ser, mesmo a voz tendo me dito que eu não poderia fazer nada, mas pode ser que a pessoa possa evitar. Mas aí a pessoa partiu mesmo. Quanto tempo depois do sonho? Eu não sei exatamente, Adilson, mas não demorou, não. Certo. Jânia, esses encontros que você tem com entes queridos, principalmente com seu pai, durante os sonhos, deve trazer uma consolação para você, né? Saber que eles estão vivos, que eles estão bem, que eles conseguem lhe ver também, conseguem estar perto de você às vezes. Qual é como é que eu vou dizer? Qual seria o resultado desses contatos que você tem? Os resultados em você? A certeza de que não existe morte, né? De que é só uma, assim, uma etapa, né? Uma fase. Hoje eu vejo assim, a morte como mais uma etapa da vida, né? Você Assim, eu acha que sei, isso fortalece a sua fé? Chega a fortalecer a sua fé? com certeza sim. Imagine você saber, meu pai morreu de infarto, né? Fulminante. Imagine você saber que o seu ente querido está bem, né? Está sendo tratado, depois que está auxiliando outras pessoas. A minha mãe também é um dos mais emocionantes, porque meu pai foi tão regular os encontros que para mim se tornou natural. Era como se ele continuasse encarnado e eu acompanhando o que estava acontecendo com ele. No caso de minha mãe, foi um dos sonhos mais emocionantes que eu já tive, foi com minha mãe. Ela morreu em virtude de um AVC. Ela tinha muito medo de ter AVC. Fazia até simpatia, né? Tinha umas simpatias que fazia. Colocava uma lâmina embaixo do colchão, uma faca, uma coisa assim, para evitar. E ela partiu justamente em decorrência de um AVC, né? Paralisada. E aí eu sonhei com ela no mundo espiritual sendo tratada. Mas ela não me via, porque eu já tive encontro com minha mãe que a gente se comunicou, mas nesse sonho especificamente, eu estava na cena, mas ela não me via. Ela estava sendo tratada, acompanhada de uma criança sentada em um banco e um rapaz que na época era colega de trabalho meu, conversando com ela. Aí ele levantou, chegou e deu o que hoje eu sei que eram passes magnéticos, porque ele fazia assim nos braços dela e dizia: agora mexa o braço. Ela dizia: eu não posso, eu estou paralisada, eu já te falei. Aí ele não questionava, aí dava risada, aí fazia assim, fazia um carinho na cabeça dela, voltava, conversava, aí voltava. Na terceira vez que ele fez isso, ele disse: agora mexa o braço. Aí ela fez assim com a ponta dos dedos, ó. Para mim foi muito emocionante porque eu vi ali que ela saiu da ilusão, né, de que ela estava paralisada. Porque, na verdade, ela ali entendeu que ela era espírito e o espírito não fica paralisado, né? O A corpo é que deficiência está. era no corpo, né? E o mais interessante que eu achei também foi que ela mexeu justamente a mão, porque o lado que paralisou dela foi o lado esquerdo, e ela mexeu justamente a mão esquerda. Eu vi nítido esse detalhe, ela fez assim, com a ponta dos dedos. E aí, quando eu abri o olho, eu estava bastante emocionada, né? Porque ela tinha se libertado, né, da ilusão de que ela estava paralisada. Então, dá muito conforto, né? Saber
que as pessoas que a gente gosta estão bem e que não morreram, né? Como você falou, estão vivos e cuidando da vida, né? Porque meu pai mesmo, minha mãe está trabalhando no mundo espiritual, que eu já estive com ela, e a última vez que eu estive com ela sabia que eu estava em desdobramento, porque ela olhou para mim e disse, olhou para mim e riu e disse, vai dormir, menina. Então ela sabia, né? E ela estava trabalhando. Eu vi pessoas, eu vi que tinham encarnados e desencarnados. O interessante é que a gente vê, né? A gente sabe. Quando tem desencarnado e encarnado, a gente sabe. Né? Ela estava atendendo pessoas encarnadas e desencarnadas. Tatiana tem outra pergunta para você. Jânia, quando você acorda desses sonhos, como é que você se sente? Como é que fisicamente você se sente? Alguma coisa modifica em você? Ou você tem dificuldade para voltar para o corpo? Ou você... Como é que acontece depois desses sonhos aí que você tem? Você fica mole, sem energia? Como é? Dificuldade para voltar para o corpo, eu não tenho, não. Algumas voltas eu até provoco. E às vezes eu sou trazida, né? Parece que eu me envolvo assim, uns trabalhos meio barra pesada de vez em quando. E tem horas que eu sinto mesmo, né? Eu tô rindo, mas tem sonho que eu sei que eu sou trazida, que espíritos me acompanham nesse meu retorno. E às vezes é tão real que quando eu abro o olho, parece que eles estão dentro do meu quarto, né? E as sensações são várias. Eu já acordei extremamente emocionada, já acordei angustiada, porque eu vi coisas tristes, vi pessoas sofrendo. Também acordo assim com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Em estado de graça de saber que mesmo durante o repouso do corpo físico, eu posso ser útil, eu posso trabalhar, né? Que aí teve um dia mesmo que eu disse assim, eu sempre acho que o dia é pequeno, mas se a gente continua trabalhando, não é tão pequeno assim. Às vezes eu acordo muito assim cansada, não é sem energia, cansada, como se eu tivesse passado a noite mesmo labutando. Porque a minha vida, durante o repouso do corpo físico, é muito intensa, às vezes é mais intensa do que a minha vida como encarnada. E normalmente eu acordo sonolenta. Eu só vou me sentir assim realmente acordada muitas horas depois. Tem dia que meio-dia eu ainda estou assim, meio sonolenta, sabe? Parecendo que dormi pouco, ou que, sei lá, que foi, às vezes eu acho que exige mais de mim dormindo do que quando eu estou acordada, sabe? Microfone. Como os espíritos disseram a Allan Kardec, mesmo quando o espírito está fora do corpo, as atividades dele gastam a energia física, né, a energia corporal, porque o espírito continua ligado ao corpo físico de alguma forma, né? Então, a atividade do espírito durante o sono acaba, de certa forma, gastando a energia do corpo. E aí a pessoa acorda de manhã e ainda se sente meio cansado depois de uma noite de intensas atividades espirituais, né? Jânia, você já teve esse tipo de sonhos com entes queridos de outras pessoas? Por exemplo, ente querido de um amigo, de um conhecido? Já recentemente eu tive um que me deixou assim meio triste, né? Porque e eu descobri também que eu, de alguma forma, eu posso provocar esse sonho, porque a semana passada mesmo, quando eu fui dormir, né, eu fiz as minhas orações que eu sempre faço. Aí eu disse assim, eu disse, eu estou com tanta saudade de minha mãe, nunca mais sonhei com ela, era tão bom se eu sonhasse agora. E eu sonhei, né? Eu passei a noite sonhando com ela. Mas, voltando à pergunta que você me fez, eu vou ter triste porque
Eu sonhei com o pai de uma amiga minha que faleceu recentemente, foi o ano passado. Ele tá do mesmo jeito na farra. Ele era muito farrista. Era, não é, né? Porque ele tá vivo. E aí eu sonhei ele do mesmo jeito, sabe aquela coisa, dançando, com uma garrafa de cerveja na mão, tomando cerveja no gargalo, com a roupa, e estava com uma roupa, eu não vou dizer a roupa, porque se eu falar, todo mundo vai saber quem é. Com uma roupa que ele costumava usar, que ele gostava, esse tipo de roupa. E aí, só que ele não... E assim, com um comportamento que eu nunca o vi com esse comportamento, sabe? Estava assim, bem solto, bem à vontade, e assim, paquerando, né? As mulheres, aquelas coisas assim. Aí eu vi, aí eu olhei, eu disse, é fulano de tal, e ele não estava me vendo. E quando me viu, ele ficou bem sem graça, porque ele estava assim, bem Bem à vontade. A palavra estava bem à vontade. Mas por que eu fiquei triste? Porque eu vi que ele ainda não... Parece que ele ainda não sabe que desencarnou, entende? Mas vai, né? Com o tempo ele vai despertando, com certeza, né? E aí eu fiz preces para ele, quando eu acordei, fiz prece para ele e conversei com ele mentalmente, né? E falei algumas coisas, né? Dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Jânia, os seus sonhos, eles são sempre assim claros ou você já teve algum sonho simbólico que você teve que interpretar o sonho? Eu tive um sonho simbólico durante mais de 10 anos. Era o mesmo sonho que se repetia? Era o mesmo sonho. Eu era acusada de alguma coisa que no sonho eu não conseguia saber de que eu estava sendo acusada, mas eu sabia que eu estava sendo acusada de alguma coisa. Quando eu ia me defender, a voz começava a falhar. Eu ia ficando rouca. E aí eu entrava em desespero, porque eu precisava falar para me defender, mas a voz não saía, ficava totalmente rouca. E ao final eu me via caindo de um barranco. Porque assim, o sonho começava eu com as mãos me segurando em um barranco e a pessoa que me acusava estava lá na parte de cima. Eu tentava me defender, não conseguia, e quando a voz ia ficando rouca e grossa, e quando eu não tinha mais possibilidade de falar, eu despencava daquele barranco. Aí, há pouco tempo, quando eu comecei a fazer terapia, né, que tem um tempo que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a trabalhar algumas questões, aí eu deixei de sonhar. Eu entendi assim que eu tinha, fazendo uma retrospectiva na minha vida, eu sempre fui muito silenciada. Né? Sempre fui muito silenciada. E eu precisava me colocar, eu precisava me manifestar, eu precisava tomar posse, eu precisava ter voz para me defender em várias coisas. E à medida que eu fui aprendendo, por exemplo, a dizer não, a me colocar, a dizer o que me desagradava, a me conhecer, aí eu parei. Nunca mais tive esse sonho. E eu entendi que era isso, que era uma necessidade que eu tinha e que eu tinha que exercitar isso, porque eu estava sempre caindo do barranco, justamente porque eu não me defendia, eu não usava o meu lugar de fala para me defender e para me colocar na vida e em tudo na vida. Que bom. Você já pensou em alguma possibilidade de usar os seus sonhos como um recurso de auxílio para outras pessoas? Para falar a verdade, eu só descobri que isso é possível depois do curso, né, seu que eu fiz. E agora, assistindo seus vídeos,
Eu já pensei, gostaria muito, mas aqui na Bahia, particularmente, eu não vejo assim. Estava até conversando com Tati antes de começar a gravação, que eu não vejo aqui na Bahia onde eu poderia me desenvolver nesse aspecto. Né? Porque nos sonhos, eu já ajudei desencarnados em sonho. Eu sei que isso é possível porque isso acontece. Agora, ajudar encarnados, eu realmente eu não vejo assim como eu poderia fazer isso, né? Por exemplo, você viu aí que você pode pedir através da prece e realmente a coisa acontecer durante o sonho, não é isso? Você pediu para rever sua mãe e realmente você se encontrou com ela. Então vamos supor que você tem um amigo ou um parente que está com alguma dificuldade, algum problema. Você poderia, por exemplo, antes de dormir, fazer uma prece solicitando para você sonhar com uma possível solução do problema daquela pessoa. Entendeu? Fazer uma prece e pedir auxílio, alguma ideia que possa ajudar aquela pessoa a solucionar o problema dela através de um sonho. E quem sabe a espiritualidade, quem sabe Deus não consente que você sonhe justamente com alguma maneira que se pode ajudar a determinada pessoa. É uma forma. Eu já recebi orientações para mim, né, durante o sonho, mas eu não sabia assim que agora que eu até pedi isso porque eu assisti a entrevista daquela moça, eu não lembro dela, aquela moça que disse que sai do corpo espontaneamente, e tem um trecho que ela fala que ela pode pedir, né, que ela pode provocar. Aí aquilo me deu a ideia, sim, Rosiane, aí me deu a ideia, eu pensei, eu digo, se ela pode pedir, então se eu pedir para ver minha mãe e realmente eu concentrar toda a minha vontade, todo o meu pensamento nisso, acontece também, né? Foi uma espécie de teste que eu fiz. Pois é. Da mesma maneira que as ajudas às vezes vêm para você através do sonho espontaneamente, quem sabe você pedindo através de uma prece, essas ajudas não possam vir também, né? Jesus não disse, bate que se abrirá, pedi e dar-se-vos-á. Então, de repente, pedindo através de uma prece, quem sabe Deus não consente lhe enviar a ajuda para você ou para uma outra pessoa através do seu sonho. Seria uma forma de você usar os sonhos como um recurso de auxílio às outras pessoas. Bom, Jânia, foi muito boa essa nossa conversa, muito instrutiva. Tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas a se esclarecerem um pouco mais a respeito do sono e dos sonhos. Muito obrigado pela sua participação, por doar um pouquinho do seu tempo para nós. Obrigado a Tatiana pelo auxílio mais uma vez. Então nós ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo da série A Alma e Sua Emancipação. Tchau e até a próxima.